Queria ler um versículo em Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu gostaria de falar alguma coisa sobre essa promessa do Consolador que o Senhor Jesus fez aqui em João 14, no versículo 16, nós lemos, ele está falando de um futuro. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele está falando aqui do Espírito Santo, que iria ser recebido como a promessa na sua obra cumprida lá na cruz. Ele tendo ressuscitado, foi elevado aos céus, e chegando aos céus, à direita de Deus, foi exaltado, assentado agora à direita de Deus. Tendo cumprido essa obra, então ele recebeu o Espírito Santo para derramar aqui na terra. E ele fala aqui, estando ainda na terra, de uma coisa que iria ser futuro. Ele fala o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis. O Espírito Santo não era uma coisa desconhecida do homem. No Antigo Testamento, o povo de Israel tinha pleno conhecimento do poder do Espírito Santo, do que era o Espírito Santo, porque ele já habitava com eles, entre eles. E agora ele fala de uma coisa futura, no final do versículo 17, que estará em vós. Isso é futuro. Quando foi escrito, quando o Senhor Jesus estava falando. O Senhor Jesus, estando aqui ainda na terra, o Espírito Santo ainda não estaria em vós. E essa que é a diferença que eu quero deixar bem claro aqui nesse versículo. O Espírito Santo habitando entre nós e o Espírito Santo habitando em nós, individualmente em cada um que crê. E como ocorre do Espírito Santo ser Deus mesmo, a pessoa da Trindade, habitando no homem, isso só foi possível porque Cristo Jesus morreu na cruz, cumpriu todas as demandas de justiça de Deus e, tendo obtido a vitória, subiu aos céus e, tendo recebido o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, aconteceu aquilo que nós lemos em Atos. Os discípulos, quase 300, num cenáculo, reunidos, e o Espírito Santo desce com um estrondo, em línguas de fogo, cada um começa a falar em línguas, e ali então começou uma nova coisa na terra, que até então nunca tinha havido, que era aquilo que o Senhor Jesus estava falando, que estará, no versículo 17, estará em vós. Isso é o Espírito Santo habitando no homem. Isso é a igreja de Deus. Israel nunca teve o Espírito Santo habitando em Israel, nas pessoas de Israel, nos israelitas. Estava entre eles, podia influenciá-los, poderia dirigi-los em alguma coisa, mas nunca habitava permanentemente no homem, porque era necessário primeiro que o sacrifício de Cristo fosse cumprido para que isso fosse possível, o Espírito Santo habitando no homem. Por quê? Por causa do pecado. O Espírito Santo jamais poderia habitar no homem se o pecado não tivesse sido tratado já. Como nós estávamos vendo agora à tarde em Filipenses, enquanto o velho homem não fosse tratado definitivamente na cruz do Calvário, ele não tinha condições de receber o Espírito Santo. Por isso que diz aqui que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. O mundo não pode conhecer o Espírito Santo, porque é Deus mesmo, é uma das pessoas da Trindade, e que o pecado ou o mal não pode jamais estar na presença do Espírito Santo. Porém, após essa obra ter sido consumada, e ele ter recebido essa promessa e derramado aqui, hoje, como age o Espírito Santo e o que é receber o Espírito Santo? Eu creio que não existe
nenhuma doutrina mais deturpada do que o Espírito Santo, a confusão que existe na cristandade com respeito ao receber o Espírito Santo. Alguns atribuem alguma coisa sobrenatural acontecendo, um barulho, um estrondo, ou línguas de fogo descendo dos céus, e alguns pedem para ser batizado com o Espírito Santo e com fogo e tudo mais. Mas o que eu queria me ater aqui agora é o fato de o Espírito Santo em nós. Isso é o que caracteriza um cristão. Nenhum cristão verdadeiro é desprovido do Espírito Santo. Todo cristão, toda pessoa que crê em Jesus Cristo como seu Salvador, tem o Espírito Santo, recebe o Espírito Santo. E isso nós vamos ver em Efésios, então, que eu queria tratar hoje, seria das ações, do que o Espírito Santo pode fazer, as coisas que o Espírito Santo pode fazer, qual é a função do Espírito Santo, algumas funções dele. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então é a primeira coisa que nós vemos aqui, a primeira função do Espírito Santo. O Espírito Santo como um selo. Quando que nós somos selados com o Espírito Santo? A palavra é bem clara aqui. Depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. O selo do Espírito Santo não é aquilo que aconteceu em Pentecostes. Aquilo que aconteceu em Pentecostes foi um acontecimento único, uma só vez, e de agora em diante não há necessidade de novos dias de Pentecostes. Ou seja, o Espírito Santo descer em fogo, essas ideias que eles têm. Aliás, esse versículo, que é se eu não me engano é Mateus que fala, que João Batista fala, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E eles confundem que essas duas coisas é receber o Espírito Santo. E na realidade, o que João Batista está falando, e fica bem claro pelo próximo versículo, é de que ele está falando de dois eventos distintos. Ele vos batizará com o Espírito Santo. Isso é o dia de Pentecostes, quando a igreja foi iniciada aqui na terra. E com fogo, isso é um outro evento. É quando o Espírito Santo vai agir em condenação, em juízo para esse mundo. E ele fala claramente, se vocês lerem em Mateus, o próximo versículo fala, ele tem em sua mão a pá, e ele vai colher o trigo para o seu celeiro, e a palha lhe queimará em fogo eterno. Isso é, juntando o trigo, é o arrebatamento da igreja, Cristo vindo pegar os que são seus e levando para os céus. O juízo, o fogo, é pegando o que é joio e queimando, condenação eterna. São duas coisas distintas. Graças a Deus, Deus não responde à oração dos crentes, de muitos crentes por aí que ficam pedindo para ser batizado com fogo. Eles estão pedindo juízo. Eles estão pedindo juízo para si mesmo. E não é o que Deus quer para o homem. Deus quer que todos cheguem ao conhecimento e à salvação que há em Cristo Jesus. Esse evangelho da sua salvação, eu vou botar a sua aqui, porque a palavra de Deus diz aqui, o evangelho da vossa salvação, porque Paulo estava falando aos irmãos de Éfeso, e ele está querendo dizer assim, olha, em quem vós estáis, ou seja, em Cristo, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação de cada um, individual. Eu não posso crer num evangelho de salvação da minha família. É individual. Cada um tem que ouvir o evangelho da sua salvação. Ouvir que Cristo Jesus morreu por mim. Quando eu chego nesse ponto, eu entendo que Cristo veio ao mundo morrer por mim. Eu creio que Deus fez isso por mim. Eu aceito isso. Eu tenho o Espírito Santo. É silencioso. Não exige de nossa parte orações infindas, suplícios, se flagelar, orar incessantemente para receber o Espírito Santo. Nada disso. A palavra de Deus nunca nos ensinou que nós temos que ficar orando incessantemente para ser batizado com o Espírito Santo ou selado com o Espírito Santo. O selo é uma coisa que ocorre pela fé. Crê em Jesus Cristo, selado com o Espírito Santo. E isso aqui é a função do Espírito. O que é o selo?
Um exemplo que é usado, eu sempre gostei desse exemplo, quando se vai a uma fazenda, vocês entram numa fazenda e tem lá o gado, né, espalhado no pasto. Você entra lá, vocês já perceberam que os animais têm uma marca na anca, é marcado com ferro, queima ali, e tem as iniciais que é do dono da fazenda. Todo aquele gado, se por acaso ele se espalhar, na hora de juntar, mesmo que ele misture com outros, por aquela marca ali, aquele selo daquela fazenda, ele sabe que é propriedade dele. Isso é o selo do Espírito Santo. A função do Espírito Santo como selo em nós é mostrar que somos propriedade de Deus. Somos propriedade de Deus. Para nós, efetivamente, a função do Espírito Santo como um selo em nós é nos dar a certeza de que somos de Deus. Somos propriedade de Deus, somos salvos. Nos dá a certeza da nossa salvação. Eu sou salvo não porque fui bonzinho, não porque fiz isso ou aquilo, mas porque, tendo crido no Evangelho da minha salvação, fui selado. E todos os selados com o Espírito Santo são parte da Igreja de Deus aqui na Terra, que foi iniciada em Pentecostes e permanece até hoje. Eu dou um exemplo também como o exército. Quando o Brasil era ainda um império, existia o exército do imperador. A partir do momento que o Brasil declarou independência de Portugal, passou a ser então uma república autônoma, um país cujo governo era presidencialista, uma república, e aí então foi eleito um presidente, foi colocado lá um homem como presidente, e o que teve que fazer? Teve que fazer um novo exército, porque começou uma coisa nova no mundo. Não existia o exército brasileiro, existia o exército imperial que vivia aqui no Brasil, da família real, mas era referente a Portugal. Quando foi inaugurada essa nova coisa que teve que fazer um exército, como é que foi feito? Escolheu-se o uniforme, aqueles que se candidataram para ser um militar passaram a receber a farda e ali começou um exército. Eu digo, toda aquela geração que serviu o primeiro presidente veio a morrer, logicamente, né? Foi preciso fazer um outro exército depois que eles foram embora? Depois que eles partiram, morreram em batalha e tal, acabou. Foi preciso fazer um novo exército? Não. Conforme iam dando baixa a alguns recrutas, outros iam entrando e iam sendo acrescentados a esse exército, de modo que até hoje é o mesmo exército, cujo patrono é o mesmo, o patrono é Duque de Caxias. Nós não estamos criando a cada geração um novo exército. Esse exército está velho, vamos fazer outro. Não, é o mesmo exército que está servindo aí. Sai um, entram outros, uns já partem, vão para a glória, outros continuam trabalhando, uns se aposentam, mas estão ali, é o mesmo exército. Um exemplo disso, então, que a gente pode usar para a igreja. O que é a igreja? Nós não temos necessidade de fundar nova igreja. Cada dia que um se converte, mais um Pentecostes aqui, vamos escolher um dia para descer o Espírito Santo e outra vez começar a igreja. Não, já está aí. E é bem evidente isso em Atos, que fala que depois desses 300 que foram batizados com o Espírito Santo, começando no dia de Pentecostes a igreja, 120, que daí então, os que iam crendo, iam sendo acrescentados. E nós lemos, e acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. E até hoje assim. Então, a função do Espírito Santo como um selo para nós hoje é nos dar a certeza de que somos salvos. Ok? A segunda coisa que nós vamos ver aqui, que é o penhor do Espírito Santo. O versículo 14 de Efésios 1. O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. O penhor do Espírito Santo. Não é a mesma coisa que o selo. Apesar de ser o mesmo Espírito Santo, aqui o termo usado é no sentido de penhor. O penhor, na realidade, se alguém já foi comprar alguma vez uma propriedade, você vai lá, conversa com o proprietário e fala, olha, eu tenho interesse em comprar sua propriedade. Fecha o negócio ali, ele fala, só que eu tenho uma coisa, eu quero uma caução de 30%. Porque como não vai pagar à vista a coisa e o evento não vai ser agora, nós vamos ter que transferir isso aí. Eu não quero fechar o negócio com você e depois você não me paga e eu não sei se eu perco o negócio. Então, como segurança do negócio, ele
tem um penhor, você paga uma quantidade agora. Isso aí é o que é o Espírito Santo, o penhor do Espírito Santo para nós. É o Espírito Santo em nós, nos revelando um pouco do que nós temos nos céus já. Como que dando assim um adiantamento do que é a nossa posição lá nos céus. Um irmão usa um exemplo que eu acho muito interessante, que era muito comum nessa época se viajar de navio, né? E os navios demoravam meses, assim, dias para atravessar o Atlântico e ir para o outro lado, né? E nessas viagens da Europa para as Américas, né? Um pai levou seu filhinho e como a coisa era muito demorada, para ele ter o que fazer a bordo, ele comprou um telescópio. Não uma coisinha, ele comprou um telescópio potente mesmo. E colocou lá na frente do navio, e o menininho ia lá olhando, tudo no telescópio e tal. Um belo dia falou, pai, já estou vendo umas montanhas à distância e tal, né? E o pai olhava, não via nada, né? Passou um dia e já começaram a ver as montanhas, né? Quando eles começaram a ver a montanha, o menino, pai, eu estou vendo as pessoas andando lá no cais e tal. E ele não via nada. Esse menino, na realidade, ele estava tendo uma antecipação do que eles iam demorar um tempo para ver ainda. Mas ele já estava vendo um pouquinho, com não muita clareza, mas apesar do telescópio ser de boa qualidade, você não vê perfeitamente. Isso é o que é o penhor do Espírito Santo para nós. O Espírito Santo está aqui nos ensinando e nos mostrando um pouco do que é para onde nós estamos indo, os céus. O que é Cristo para nós na glória. Essa é a função segunda do Espírito Santo, que seria a de nos mostrar aquilo, as bênçãos que temos e aquilo que ele começou em nós, ele vai terminar. Ele está apenas começando a transação conosco. Nós vamos chegar até lá, nós vamos chegar na glória, tá ok? O outro trecho que eu queria mostrar, outra função do Espírito Santo, é em 1 João capítulo 2, versículo 18 ao 21. Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. 24. Portanto, o que desde o princípio ouvistes, permaneça em vós. E se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele vos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que em vós recebestes dele, fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Aqui João está falando aos filhinhos, são um modo carinhoso de falar, mas também denota cristãos novos, jovens, né? E ele está falando de três coisas aqui. Primeiro, é a última hora. Versículo 18, já é a última hora. Depois ele fala sobre o fato de eles saberem tudo. Tendes a unção e sabeis tudo. E por fim ele fala, no versículo 24, daquilo que desde o princípio ouviram para permanecer nisso. O que seria isso? A unção do Espírito Santo, ela nos dá discernimento de como andarmos no caminho aqui na Terra. Esses versículos muitas vezes são mal interpretados, inclusive esse 24, porque muitos falam, então não tenho mais necessidade que ninguém me ensine, né? O versículo 27, por exemplo. Não tendes necessidade que alguém vos ensine. Não é que nós não temos necessidade, porque se nós não tivéssemos, nesse sentido que muitas vezes fala que nós não precisamos que ninguém nos ensine, por que Deus poria mestres na igreja então? Por que existem doutores na palavra? Para quê? Por que alguém ia ministrar a palavra? Por que eu ia estar falando alguma coisa aqui se vocês não têm necessidade nenhuma de que ninguém ensine nada? Não é isso que ele está falando aqui. O que ele está falando é que de tempos perigosos aqui, dos últimos dias, ele fala, já é a última hora,
que do meio deles mesmo surgiu anticristos. Homens heréticos que dividiram o rebanho, que separaram tudo, e que é o que nós vemos hoje a cristandade. E nós não temos necessidade, ninguém fique mostrando isso para nós, porque a unção do Espírito nos ensina o que é certo e errado. É muito interessante isso. Uma vez, o irmão estava comentando de uma irmã no México, se eu não me engano. Ela não sabia ler, ela não tinha leitura, ela era analfabeta, né? E ela era uma irmã assim, muito assim, dedicada nas coisas do Senhor. Ela ia nas reuniões, ela cantava, ela participava de tudo, só que ela não lia, ela não tinha conhecimento, porque o que ela sabia da palavra é o que ela ouvia só, ou ela não podia ler nada. E uma vez ela chegou e falou para o irmão, outro dia eu estava em casa e bateram na minha porta, eram daqueles obreiros do diabo. Vieram falar para mim, negócio de ser testemunha de Jeová e não sei o quê. Mas olha, me soou como coisa errada, sabe? Sabia que não podia ser de Deus, porque estava falando umas coisas totalmente estranhas. De onde ela tirou isso? O Espírito Santo nela. É a unção que mostra para ela o erro. Nós não temos necessidade de ninguém falar que alguém que bate aqui começa a falar que Jesus Cristo não é Deus, que eu tenho necessidade de alguém me ensina o que ele está querendo dizer, se está certo o que ele está falando. Não, isso bate com o nosso espírito e fala, isso aí não soa no mesmo timbre, não tem a mesma frequência de som. Alguém que já tocou um instrumento sabe do que eu estou falando. Você pega um violão, por exemplo, você põe um violão deitado em cima da cama e pega um diapasão na nota Lá, por exemplo. Você bate o diapasão na nota Lá, a segunda corda do violão, que é o Lá, vibra junto. Você não põe a mão nele, você só bate o Lá, ela vibra. Isso, ou seja, a frequência de som do diapasão Lá faz com que todas as cordas que estejam no ambiente, que são Lá, vibrem junto. Isso é o Espírito Santo, o que nós vemos aqui, a unção do Espírito Santo. Ele faz nosso coração vibrar na mesma frequência da verdade de Deus. Nós não temos necessidade de que alguém fale que uma doutrina herética é herética. Ela não bate, ela não tem o mesmo timbre das coisas de Deus. E a gente sabe bem disso, né? Quantas vezes nós já ouvimos falar, olha, eu ouvi uma pessoa falando, ele pregou muito bem o evangelho, ontem mesmo à noite, o irmãozinho lá falou que ele foi num enterro e tinha um homem lá pregando, falou, nossa, ele pregou muito bem o evangelho. Só que a hora que ele foi orar, ele começou a orar o Pai Nosso. Eu já vi que está tudo errado. Ele era bem simples, seu irmão, sabe? E realmente, aí eu fui falar com ele, aí eu fiquei sabendo, ele é adventista do 7º dia, tal. E eu falei para ele, olha, Deus reconhece só 3 coisas na terra. Judeu, gentil e a igreja. E o Padre Nosso é para o judeu. O que você estava fazendo, rezando aquilo lá? E o cara ficou meio assim com ele e tal. Mas você vê, na simplicidade ele percebeu, tem alguma coisa errada. A pregação podia ter até bonita, mas terminou errado. Terminou alguma coisa fora. Isso é unção. E ele ensina uma coisa interessante aqui. 3 coisas que eu falei que ele fala. Que é a última hora, que vocês já sabem essas coisas, que na última hora viriam esses anticristos falando coisas perversas, e nós temos discernimento dessas coisas, isso chama discernimento. Mas para se apegarem ao que foi ouvido desde o princípio. Vocês lembram quando Paulo chama os anciãos de Éfeso, que ele falou, olha, eu sei que eu vou partir daqui, eu vou embora, e eu não vou ver mais vocês. Eu sei que o dia que eu partir daqui, virão lobos entre vós, tentando fazer vocês, devorarem vocês, e no meio de vós surgirão falsos mestres que tentarão arrastar discípulos, fazer discípulos após si. E ele recomenda o quê? Então agora eu peço que vocês façam assim. Deu uma regra para eles? Não, ele falou assim, agora pois entrego-vos a Deus e a palavra. Aquilo que é desde o princípio, a palavra de Deus é que nos guia. Quando nós tivermos alguma dúvida de alguma coisa, voltemos ao princípio da palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz? Uma vez, eu lembro que logo que nós tínhamos nos convertido, a maioria
jovens, a maioria eram todos jovens, sem exceção, e com uma vontade incrível de servir, com uma ignorância de fazer dó. E um irmão nos visitando de fora, um irmão já de idade, que ainda é vivo, ele está com 90 e tantos anos de idade, Mr. Clement Buchanan, e nós chegamos uma pergunta para ele, eu não lembro agora qual que era a doutrina, mas perguntamos um negócio para ele, escuta, aí tal coisa, né? Aí ele pegou e falou, olha, eu tenho aqui um versículo, ele leu um versículo. Aí nós começamos a desembestar em discutir o versículo e falar, não, mas eu acho que a minha opinião é essa, e começou muito a dar opinião, uma hora eu falei, pera um pouco. Vamos fechar tudo, pera um pouco. Vamos orar. Vamos ajoelhar. Ajoelhamos, ele orou. Senhor, nos dirija em tua palavra. Levantamos dali, sentamos, e aí ele falou, vamos ler o versículo de novo. Começamos a ler o versículo e todo mundo quieto conseguiu chegar ao que ele estava querendo dizer com aquele versículo. E essa capacidade de voltar à palavra de Deus. Muitas vezes nós queremos resolver os problemas que surgem entre nós baseado na nossa experiência e não na dependência da palavra de Deus e do Senhor. E isso é muito importante, porque o Espírito Santo, a unção do Espírito em nós, nos ensina essas coisas. Nós não temos necessidade de ninguém nos ensine. Mas quando nós não alcançamos aquilo que nós pensamos saber, ou temos algum problema entre nós, volta ao princípio. Volta ao princípio da palavra. O que a palavra está dizendo? E ele diz aqui, permanecei nele. A palavra e permanecer em Cristo. Essas duas coisas, enquanto vocês estiverem aqui nessa terra, surja o que surgir diante de vocês. A palavra de Deus e o Senhor Jesus são os nossos padrões. Não é nosso irmão, não é o Mário, ou esse, ou aquele, o Luiz, ou o Ednei, nada. Não estou menosprezando nenhum, dizer que não é nada, mas não é o padrão. O padrão é Cristo. O que existe eu tenho que olhar no irmão ali e ver que, como Paulo falava, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nisso nós devemos estar procurando. Aquele irmão, ele é fiel na palavra, ele está sempre estudando e você pode ter ele como padrão. Mas o padrão dele é Cristo e é esse padrão que você tem que ver. Não ele como padrão, Cristo. E isso sempre deve orientar o nosso andar aqui na terra. Se nós fizermos assim, nós estaremos sendo guardados do mal. E essa é a função, o discernimento para andarmos esse caminho com todos esses lobos, com todos esses anticristos, todos esses inimigos da palavra de Deus, que não é coisa nova. Paulo já tinha esses inimigos no tempo dele. Quantas vezes nós vemos ele nas suas cartas falando, tal pessoa abandonou, começou a asseverar coisa que estava fora, e os maus mestres, os maus obreiros, como nós lemos hoje, os cães, os maus obreiros e aqueles que querem fazer tudo na carne, agradar a Deus, nós devemos nos guardar deles. E estar sempre com os nossos olhos fixos no Senhor e na sua palavra. E por último, a quarta coisa que nós vamos ver é em Romanos 8, que é uma função do Espírito Santo entre nós, em nós, habitando em nós, não entre nós só, que é Romanos 8, versículo 1 e 2. Na versão corrigida nossa do versículo 8, após a palavra Cristo Jesus, vocês desprezem essa frase que ela está lá no versículo 5. Ela não pertence ao versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aqui nós temos o Espírito Santo como uma lei de vida em nós. A função do Espírito Santo como lei de vida em nós é o que dá o poder para nós vivermos uma vida santa aqui na terra para a glória de Deus. E como é feito isso? Nós estávamos falando desse assunto hoje em Filipenses, porque não é
o velho homem que depois de convertido se melhora e fica apresentável a Deus. Não é isso. Tem que ser uma total mudança de lei. É mais ou menos como o exemplo da lei da gravidade. Alguém aqui pensa em obedecer à lei da gravidade? Ou seja, você vai descer do carro. Você pensa, bom, deixa eu usar a lei da gravidade para eu poder descer, senão eu fico flutuando no ar. Alguém faz isso? Não. A lei da gravidade age em todos nós. Não tem jeito de ser diferente. Eu larguei esse livro, ele vai cair. Tudo que eu tiver aqui sob efeito dessa lei da gravidade vai estar na lei da gravidade sendo levada para baixo. Sempre. Porém, se eu tiver isso aqui, amarrado, essa Bíblia amarrado, um monte de balõezinhos com hélio, o gás hélio, ele é mais leve do que o ar. Se eu tiver suficientemente gás aqui que possa suster o peso disso aqui, eu largo e ele vai sair flutuando assim, ó. Ele não cai. Por que não caiu? Porque existe uma outra lei intervindo nessa lei da gravidade, que é a lei dos gases mais leves do que o ar e que acaba levando, sustendo isso aqui na posição que normalmente cairia, não cai. O Espírito Santo habitando em nós não é o velho homem melhorado, mas é uma nova lei. A lei do pecado e da morte foi tratada na cruz do Calvário. E agora, quando cremos em Jesus Cristo como nosso Salvador, recebemos o Espírito Santo, que é uma nova lei em nós, que nos mantém contra a lei do pecado e da morte. Assim como a lei dos gases nobres que são mais leves que o ar leva essa Bíblia a ficar sustentada no ar, contra a lei da gravidade, ela anula a lei da gravidade. A lei do Espírito de vida nos livra da lei do pecado e da morte. De modo que essa lei age em cada cristão. Não existe um cristão aqui que possa dar desculpa e falar, olha, eu sou fraco, por isso que não tem jeito, a gente peca mesmo, né? Isso é resignação, gente. Porque a palavra de Deus diz o seguinte, eu estou morto nos meus pecados e delitos, e agora vivo não eu, mas Cristo em mim. E a vida que eu tenho agora está em Cristo Jesus, nos lugares celestiais. Essa é a lei do Espírito de vida. Eu não estou mais aqui rendido ao pecado. Eu tenho um poder em mim, como crente, que me mantém acima do pecado. Não peco mais? Basta eu sair fora da lei do Espírito de vida. Andar na minha própria lei. A partir do momento que eu tirar o livro do efeito dos balõezinhos, eu não anulei nenhuma lei, elas estão aí ainda. Depende da qual eu estou usando. Se eu vivo na lei do Espírito de vida, eu vivo uma vida digna ou condizente com a posição que agora eu tenho em Cristo Jesus. Se eu, por outro lado, quero fazer a minha própria vontade, e nós estamos tratando disso, fazer a própria vontade é pecado. O que é pecado? É transgressão de lei? Em nossa versão fala isso, porque o pecado é transgressão da lei. Isso é uma tradução errada. Porque se pecado só fosse transgressão de lei, Adão não tinha pecado. Qual lei ele quebrou? Nenhuma. Não existia lei quando ele pecou. Ele desobedeceu, ele fez a sua própria vontade. Isso é pecado. Tudo que não vem de fé é pecado, diz a palavra. Tudo que não vem de fé é pecado. Então, nós, se formos andar na nossa própria energia, pecamos. Se dependemos de Deus, do Espírito Santo habitando em nós, esse poder que existe em nós, de nos manter aqui contra a lei do pecado e da morte, podemos andar de um modo digno para a glória de Deus, a qual nós agora vivemos. Então, esse poder em nós existe exatamente para isso. E agora, em Gálatas, capítulo 5. Gálatas 5, versículo 22. 22 ao 25. Mas o fruto do Espírito é a caridade, o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei.
E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então, o Espírito Santo como trazendo fruto, o fruto do Espírito Santo em nós, nos levando a gerar para Deus coisas que são características de Cristo. Porque é interessante, se ele aqui não fala que os frutos do Espírito, porque amor, gozo não são frutos do Espírito. O fruto do Espírito é amor, tudo isso aí que são características, as 9 características aqui de amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, isso tudo tem no Senhor Jesus, não em nós. E o Espírito Santo em nós dá esse fruto, nos transforma à semelhança do que Cristo é. A semelhança do que Cristo é. Vamos ler em 2 Coríntios, capítulo 3, voltando um pouco aqui, 2 Coríntios 3, versículos 17 e 18. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Outro versículo muito usado erradamente, onde o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Já vi muitos falar assim, não, agora estou a liberdade de eu fazer as coisas sem me preocupar, porque onde o Espírito do Senhor está, tem liberdade. Não é isso que esse versículo está falando. O que esse versículo está falando é o seguinte, que antes, quando não tínhamos o Espírito Santo, nós éramos escravos do pecado e da morte. E agora, onde o Espírito do Senhor está, a liberdade de servir a Deus. Nós temos agora a liberdade de chegar na presença de Deus e falar, Pai. Vocês já perceberam que nós não precisamos de um sacerdote para chegar na presença de Deus? Nós não precisamos oferecer sacrifício para chegar na presença de Deus. Já foi oferecido um. Nós temos livre acesso à presença de Deus apenas pela fé em Cristo Jesus. E o Espírito Santo nos capacita a chegarmos na presença de Deus no momento exato em que eu me ajoelho e fecho os olhos e falo, Pai, eu estou na presença dEle. Cada um aqui pode estar na presença de Deus assim, tão simples. Simples para nós, muito para o Senhor que fez. A obra dele foi tremenda. De levar um homem para a glória e nós, agora, termos o Espírito Santo aqui na terra enquanto aguardamos o dia em que seremos levados para lá. Então, nos transformar na semelhança da imagem do próprio Senhor. E olha que interessante que fala aqui, todos nós com o rosto descoberto, isso ele está fazendo sinalizando a respeito de Moisés, quando ele ia falar com o Senhor, ele saía da presença do Senhor, ele tinha que pôr um véu, porque a glória que emanava, os caras não podiam olhar para ele, então ele punha um véu. Nós, com o rosto descoberto, nós podemos aqui falar, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Nós não precisamos esconder isso, porque essa glória o mundo pode ver, porque ela é do Senhor e não é nossa. E somos transformados de glória em glória. Isso é aquilo que nós estávamos lendo em Filipenses, em que somos perfeitos, mas naquilo que nós já alcançamos, procuramos andar nos mesmos passos, ou seja, eu ainda estou em fase de amadurecimento. Sou perfeito em Cristo, mas necessito aprender. E de glória em glória, um pouco aqui, um pouco ali, nós vamos cada vez mais sendo transformados à semelhança. Conforme nós vamos andando no Espírito, tendo esses frutos do Espírito, o fruto do Espírito emanando, nós cada vez seremos mais vistos pelo mundo como semelhantes ao que Cristo era. Até o dia em que nós seremos levados daqui, transformados e perfeitos estaremos na presença dele. E o que vai nos identificar que somos de Cristo aqui?
o Espírito Santo que em nós habita. O arrebatamento da igreja nada mais é do que o Espírito Santo tirado aqui da terra. Quando o Senhor Jesus vier arrebatar a sua igreja, o que ele vai tirar daqui é o Espírito Santo. Nós vemos isso quando ele trata em Tessalonicenses a esse respeito. O mal já age no nosso meio, só há um que retém o mal, que é o Espírito Santo. Quando ele foi levado daqui, tirado o Espírito Santo, aí não tem barreira para segurar o mal, que é a tribulação que o mundo vai entrar logo após o arrebatamento da igreja. Então nós temos esse privilégio, pela fé na obra de Cristo, Jesus como nosso Salvador. Recebemos o Espírito Santo. Somos agora selados com o Espírito Santo. Temos o penhor do Espírito Santo. Temos a unção do Espírito Santo. A lei do Espírito de vida em nós. E podemos, com certeza, saber que o fruto do Espírito em nós nos transforma dia a dia à semelhança de Cristo. O Espírito Santo habitando em cada um de nós. Isso é uma coisa que só é privilégio da igreja. Israel nunca teve isso, e é por isso que nós falamos, uma vez que o crente crê, a pessoa crê no Evangelho da sua salvação e é selado, ele jamais perde esse Espírito Santo. Essa ideia de que eu tenho que perseverar até o fim, porque quem não perseverar até o fim não será salvo, isso não tem nada a ver com o cristianismo. Isso não tem nada a ver com igreja. Isso que ele está falando é lá na tribulação. A igreja estará fora disso. Nós não fomos salvos para passarmos por tribulação pela grande tribulação. Nós estaremos com Cristo nesse período. E enquanto não estamos lá, então podemos ter, como nós estávamos vendo, né? Pelo selo do Espírito, a certeza de que somos salvos. Pelo penhor do Espírito, temos pequenas doses do que vai ser a glória para nós, do que é Cristo lá na glória, da nossa herança lá nos céus. Temos a unção do Espírito que nos dirige aqui na terra contra os maus obreiros, os anticristos e o mal. Temos a lei do Espírito de vida em nós, que nos guarda e nos nos dá o poder para andarmos uma vida condizente com a vida de Cristo. E temos o fruto do Espírito, que nos transforma dia a dia, de glória em glória, à semelhança da imagem de Cristo. Deixa eu só ler mais um versículo antes de terminar, que é em versículo 4 de 2 Coríntios, 2 Coríntios 4, versículo 6. Porque Deus, que disse que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Dá graças.